Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de manutenção das plantas. Hoje eu vou fazer uma manutenção aqui nas plantas. Gente, aqui choveu bastante nesses últimos meses. E agora a chuva parou, tem mais ou menos uma semana que não chove aqui. E tem algumas que já está pedindo água, já vou começar a fazer a rega. Então hoje eu vou fazer rega, vou retirar folhas secas, porque tem muitas folhas aqui secas, folhas amarelas. Vou aproveitar, vou replantar os coleus. Eu tenho alguns vasos de coleus. Eu vou colocar eles nos vasos de caládium. Meus caládiums começaram a entrar em dormência. Como eu estava falando, eu tenho alguns vasos que estão praticamente sem nada. Só o substrato. Esse aqui é nesse vaso aqui eu tenho o caládium branco. Então eu vou colocar alguns galhos de coleus aqui no vaso para aproveitar, para não ficar com o vaso vazio. Sempre eu faço isso. Quando os caládiums começam a entrar em dormência, eu planto coleus nos vasos. Daí quando os caládiums começam a brotar, daí eu retiro os coleus. Daí eu vou pegar esses galinhos assim menores, eu não mexo no substrato. Aí eu venho, furo aqui e coloco. Aí aqui eu coloco de 3 a 4 mudas de coleu. Eu sempre coloco aqui nas bordas dos vasos. O caládium, ele está plantado aqui no meio. Para não atrapalhar, eu sempre coloco nas bordas. Daí esses vasos que os coleus já entrarem em dormência, eu vou estar deixando eles aqui. E eu tô pensando que talvez eu precise de colocar o sombrite aqui novamente. Porque tem algumas plantas que estão queimando as folhas. Tem um horário, tipo o horário das 2 horas da tarde, o sol pega aqui bem forte. Então, pessoal, comecei a organizar as plantas aqui do quintal. Esse cantinho aqui ficavam algumas folhagens. Eu retirei as folhagens, trouxe esses vasos menores. Aqui são algumas plantas que eu replantei recente. Daí eu trouxe pra cá, tem essas árvores da felicidade. Tenho essas 3 árvores da felicidade. Aqui eu tenho esse arranjo com algumas peperômias. E aqui eu tenho essa orelha de elefante. Gente, olha só, não organizei tudo ainda, tem muita planta aqui precisando de manutenção, de trocar de vaso, retirar folhas secas. Como eu falei para vocês no início do vídeo, aqui ficou mais ou menos uma semana sem chuva. E hoje voltou a chover novamente. As plantas estão bem molhadinhas, não precisei de fazer rega. Aí aqui eu resolvi colocar o sombrite. Gente, quando eu terminei de pôr esse sombrite, aqui deu uma chuva. Olha só, já está cheio de folhas, tem limão. E como foram muitos dias de chuva, aliás, meses de chuva, as plantas, elas não estão acostumadas com o sol. E com essa semana de sol, queimou bastante plantas, então eu resolvi colocar o sombrite. Eu havia trocado algumas plantas de lugar e elas sentiram. E o sol está muito forte, então vai demorar um tempo ainda para elas se adaptarem ao sol novamente. Eu trouxe essa locásia para cá, ela ficava ali no canto onde está a árvore da felicidade. Daí aqui, olha só, gente, o sol estava muito forte. Foi uma semana de sol fortíssimo, que queimou as folhas dessa alocásia. Olha só como ficou. Essa e mais outras plantas. Os cróton também estavam queimando. Então, por isso que eu resolvi colocar o sombrite aqui. Daí hoje, quando eu terminei de colocar o sombrite, começou a chuva. Choveu bastante, uma chuva bem grossa, vento. Mas tá tudo sob controle. Aqui também, olha, a dracena. Essa aqui também, o sol queimou.
Queimou bastante as folhas. Daí eu já aproveitei e já coloquei logo o sombrite. Daí aqui, nesse canto aqui, é que eu desafoguei, retirei algumas plantas que ficavam aqui. Esse canto aqui eu trouxe algumas folhagens pra cá. Ah, olha só, gente. Esse filodendro também queimou. Queimou algumas folhas. Esse cantinho aqui, ele não tá pegando sol. O sol está pegando só aqui nesse meio, que é onde eu coloquei o sombrite. Aqui as plantas ficam embaixo do limoeiro. Daí eu já aproveitei e já trouxe alguns filodendros pra cá. Porque esse canto, como eu falei, esse canto aqui não está pegando sol. Aí eu quero aproveitar e já mostrar pra vocês as plantas que eu adquiri. Eu adquiri essa alocasia, gente, olha como tá linda. Essa alocasia black. E adquiri também esse filodendro prata. Olha que lindão que tá. Esse aqui também é novo. Aqui, esse eu ganhei. Ele tá brotando, começou a brotar. Eu ganhei o caule, um pedaço do caule. E ele está brotando. Aqui eu tenho o filodendro Brasil. Ah, trouxe esses ficus pra cá. Ficava ali próximo da escada. Retirei os caladiums que ficavam aqui. Ficou apenas esse vaso. Aí eu adquiri também essa maranta. Uma maranta dourada. Essa eu ganhei também. Olha, tá bem linda. E aqui é mais algumas folhagens. Troquei algumas folhagens aqui de lugar. Aqui eu tenho umas mudas de begônia. Samambaia. E aqui eu troquei algumas plantas. Inverti algumas plantas de lugar. Aqui eu tenho as samambaias. Olha, gente, a costela de Adão saindo folhas novas. Aqui os antúrios. O único problema aqui é que tá caindo limão. Olha só o que que acontece. Tem bastante limão, então cai aqui e rasga, quebra as plantas. Olha, aqui caiu um limão, furou a folha. Aqui as samambaias. Essa aqui tá lindona. Aqui mais samambaias. As samambaias tem algumas que estão precisando de manutenção, de retirar as folhas secas. Eu vou fazer isso depois. É porque não deu tempo de organizar tudo que eu queria. Tem que ser aos poucos, porque é muita planta. Então a gente tem que ir organizando aos poucos. Aqui eu coloquei, suspendi as avencas. Trouxe essa samambaia pra cá. Aqui eu tenho mais uma monstera. E aqui ficou assim, olha. Teve algumas plantas que ficavam por aqui, eu coloquei aqui em cima do canteiro. Já deu uma aliviada boa aqui, olha. Porque tinha muita planta aqui no meio. Daí a maioria eu coloquei aqui em cima. Ah, eu replantei esse lírio da paz, passei ele para um vaso maior. Ele era cultivado em um vasinho bem pequeno. Daí eu passei pra cá. Ficou ótimo.
E aqui tá assim. Aí ficou esse antúrio aqui. Aqui eu organizei alguns vasinhos com mudas. Essa aqui... Ah, essa aqui também eu adquiri recente. Essa é a Glaonema Fita. Que ela é bem parecida com essa, olha. Só que essa tem a folha larga e a coloração também é diferente. Aí eu ganhei essa muda. Aqui o lírio da paz. E aqui algumas plantas pendentes. E aqui eu tenho alguns comigo ninguém pode. Aqui tem algumas asplênio. Gente, aqui as asplênio, olha, também estão precisando de manutenção. Trocar, retirar essas folhas e fazer uma adubação. A adubação delas eu faço com torta de mamona e farinha de osso. É ótimo para samambaias a torta de mamona com farinha de osso. Aí eu trouxe esse filodendro para cá, filodendro micans. E aqui mais samambaias. Aqui eu tenho chifre de veado. Tem essa outra aqui. E aqui tá assim. Aqui mais samambaia. Epícias. E as begônias que ficavam aqui nessa arara, eu coloquei aqui na jabuticabeira. Trouxe esses 2 vasos de begônia pra cá. Aqui tem uma outra que já ficava aqui. E aqui eu trouxe esse aspargo. Cingônio rosa, meu cingônio rosa também tá precisando de manutenção. Olha o quanto ele tá grande. Eu preciso retirar. Preciso fazer uma poda e fazer uma adubação também. Ele está ficando verde. Olha, ele está bem verde. Tá precisando de adubação. Quando eu faço adubação, ele fica bem rosinha. E também eu preciso retirar essas ramas aqui, porque elas tiram a força. Como vocês podem ver, olha, aí as folhinhas nascem assim, bem pequenas. Aqui eu tenho uma asplênio. Aqui tem algumas folhagens. Samambaia, essa samambaia eu preciso fazer um replante dela. Passar para um vaso. Um outro vaso um pouco maior, que o vaso está bem cheio. Ou então dividir em outros vasos. Eu pensei em dividir, colocar ela em vasos pendentes. Eu vi ela em vaso pendente, fica muito bonita. Ela aumenta bastante. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu adquiri. Ela era plantada em uma cuia 21. Daí eu passei para esse vaso maior. E olha o quanto ela aumentou. Está bem grandona. Aqui, gente, olha. Os insetos comendo meu lírio do Amazonas. Isso é as lesmas. Eu vou estar retirando essas folhas também. Como eu falei para vocês, era para mim ter terminado de fazer a manutenção nas plantas, mas o problema é que choveu. Depois de uma semana sem chuva, hoje choveu novamente. Aqui o lírio da paz. E aqui esse cantinho tá assim. Aqui eu trouxe essa alocásia pra cá, parece que ela não gostou muito. Aqui não pega sol. Aqui embaixo do telhado, tá amarelando a folha. Aí aqui eu tenho o antúrio. Tem algumas bromélias aqui. Aqui espadas. Tem um vaso de espadas. Gente, essas espadas aqui, muita gente joga fora. Daí, esses 2 vasos de espadas são plantas que eu peguei na rua. São plantas que aumentam muito. Aí muitas vezes a pessoa planta no chão, no quintal, e elas aumenta bastante. Então, o bom de você ter é em vasos que você controla a propagação dela. Aí eu plantei aqui nas latas. As latas estão bem cheias.
Aí aqui tá assim, olha. Vou mostrar pra vocês, olha o quanto abriu um espaço aqui. Aqui tava intransitável. Aí aqui eu tenho algumas pendentes, aqui na jabuticabeira. Tem avenca, tem jiboia, tradescântia. Aqui a samambaia alface, renda portuguesa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A intenção era mostrar para vocês a manutenção das plantas, mas como eu falei, eu não consegui fazer ainda em todas as plantas, apenas replantei os coleus. Mas depois eu volto aí com vocês em um próximo vídeo, mostrando mais organização. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!